Senhor, Glória a Deus. é graça estarmos aqui nesta tarde. Oh, yes. Quero louvar a Deus Todo-Poderoso e, juntamente comigo, abramos as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. E vamos começar a ler mesmo aqui. Pai Antônio, trouxe a sua Bíblia? Aquela física? Não. Eu gosto muito daquilo. Amém. Mas vamos ler, vamos usar essa aqui, versão fácil de ler. Vamos ler aqui, assim se diz a palavra do Senhor. Quando Jesus, começando no versículo 17, Marcos 10, 17. Quando Jesus estava começando de novo a sua viagem, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se aos seus pés, perguntou: Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não acuse ninguém falsamente, não seja desonesto, respeite o seu pai e a sua mãe. O homem então disse: Mestre, desde pequeno tenho obedecido a todos esses mandamentos. Jesus olhou para ele e, sentindo um grande amor por ele, lhe disse: Está faltando somente uma coisa. Vá, venda tudo o que você tem e distribua o dinheiro entre os pobres, pois assim você terá um tesouro no céu. Depois, venha e me segue. O homem, porém, ficou desapontado ao ouvir isso e foi embora triste, pois ele tinha muitas propriedades, tinha muitos bens, tinha muita riqueza. Jesus olhou ao seu redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com o que Jesus tinha dito, mas ele disse novamente: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram ainda mais admirados e começaram a perguntar uns aos outros: Então, quem é que pode ser salvo? Olhando para eles, Jesus explicou: É impossível para as pessoas, mas para Deus, ou melhor, é impossível para as pessoas, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Pedro então disse: Olhe, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. E Jesus respondeu: Digo a verdade a vocês, aquele que deixar casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberá muito mais ainda nesta vida. Ele receberá 100 vezes casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e prosperidade com perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Muitos dos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos dos que agora são os últimos serão os primeiros. Diga graças a Deus e tome seu assento. Tome seu assento na bendita paz do Senhor Jesus Cristo. É muito bom estar com meus irmãos para poder pregar a boa nova do Senhor Jesus Cristo, para poder pregar a palavra de Deus. E eu agradeço a esse bom Deus pela vida e pela saúde. Também agradeço a Deus pela minha família, pelo meu trabalho e por tudo que Ele tem feito por mim. Eu agradeço. E também louvo a Deus pela vida do nosso pai e da nossa mãe. Que Deus os abençoe abundantemente na vossa casa, nos vossos filhos, no vosso ministério, e que tudo aquilo que vos pegares com as vossas mãos prospere em nome do Senhor Jesus Cristo. Também louvo a Deus pela vida de todos os líderes que cooperam na Igreja Boanerges Divina. Quero saudar todos os irmãos, todas as irmãs, aqueles que deixaram seus afazeres, que reservaram o dia de hoje para vir à igreja, para poder ouvir a palavra do Senhor. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja entre vós. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Queridos irmãos,
Hoje eu quero falar convosco subordinado ao tema: não há céus sem renúncia. Não há céus sem renúncia. Aleluia! Amém. Não há céus sem renúncia. É o tema em que Deus colocou em meu coração para poder vir ministrar na sua casa. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Irmãos, nós temos que perceber o Evangelho segundo, ou melhor, a carta que Tiago escreveu, quando ele fala que o Espírito Santo é ciumento. Quando ele fala de ciumento, quando ele descreve o Espírito Santo como fosse ciumento, ele quer se referir sobre zelo. O Espírito Santo é muito zeloso. Em outras palavras, Deus não aceita te partilhar com Satanás, embora que Satanás aceite te partilhar com Deus. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Ou você é de Deus ou você é de Satanás. Deus, Tiago descreve como o Espírito Santo fosse ciumento. Ciumento aqui quer dizer zelo. Mas Satanás aceita te dividir com Deus. Em outras palavras, Satanás aceita que você seja dele, que você venha à igreja hoje, amanhã anoiteça na balada. Aleluia! Satanás permite e aceita que você hoje esteja no culto, mas amanhã vais ao curandeiro. Satanás aceita, permite que tu hoje venha à igreja, mas amanhã estás na idolatria, estás na hipocrisia, estás na mentira. Aleluia! Mas Deus já não aceita. Como eu disse, que o tema que nós queremos pregar é sobre renúncia. É sobre não veremos o céu se não renunciarmos. Aleluia! Jesus Cristo, como o melhor e o maior pregador de todos os tempos, em Marcos, ele acaba a pregar sobre dois temas muito importantes. Primeiro prega sobre humildade, depois prega sobre o casamento, depois prega sobre as crianças. Os fariseus o interrogam sobre casamento. Ele diz que o verdadeiro plano de Deus é que um homem esteja com uma mulher, como Deus fez Adão e Eva. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Então havia um jovem rico. Ele ouvia como que Jesus pregava. Era diferente de outros pregadores daquela época. A exegese, a hermenêutica que Jesus usava era diferente de outros pregadores. Aleluia! Amém. Por isso a Bíblia diz que este moço correu. Ele correu por quê? Porque em Marcos, Jesus Cristo é apresentado como servo. Dissemos em outro tempo que os servos não param. Depois de Jesus pregar, depois de Jesus falar sobre divórcio, sobre humildade, ele está a caminhar, ele está a sair deste lugar. Este moço, a Bíblia diz que era um moço muito rico, um moço religioso. Ele corre em direção a Jesus. Aleluia! Aleluia! Quando ele corre, quando ele chega onde está Jesus, a Bíblia diz que ele prostra-se, ele ajoelha para mostrar que ele é religioso. Aleluia! Aleluia! Mas Jesus, como sonda os nossos corações, Jesus já que conhece o nosso interior, o moço aborda Jesus. Ele diz: bom mestre, o que eu posso fazer para ter salvação? Aleluia! Amém. A pergunta desse jovem era importante, sim. Ele tinha uma dúvida sobre a doutrina da salvação. Aleluia! Ele vai perguntar. Ele vê Jesus como diferente aos outros. Ele vê Jesus a pregar com muita autoridade, com muita ousadia, a responder as questões com muita clareza. Este moço corre. Ele identifica Jesus diferente de outros mestres. Ele corre, quando chega, ajoelha e diz: bom mestre, eu estou à rasca de salvação, eu quero salvação, o que eu posso fazer? Aleluia! Aleluia! E Jesus diz-lhe: por que me chamam de bom? Existe somente um que é bom, que é Deus. Aleluia! Você pode ficar confuso. Como? Jesus não é Deus, Jesus não é bom. Eu vou te explicar agora. Jesus, ao dizer-lhe por que me chama de bom,
Porque este moço enxergou, viu Jesus como simples mestre. Ele queria salvação. Ele não sabia que o próprio Jesus é Salvador. Aleluia! Como várias vezes a nossa visão é embaçada. Não conseguimos ver Jesus como Salvador. Este moço aborda Jesus como mestre. Aleluia! Apenas não separa, diz bom mestre. Aleluia! Por isso Jesus está a dizer, se você me vê somente como mestre, então eu não sou bom. Aleluia! Porque bom somente é Deus. Se você me ver como Salvador, eu sou bom. Mas como mestre não sou bom. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Como hoje em dia nós temos visto várias correntes teológicas, várias igrejas comparam Jesus Cristo. Outros comparam Jesus Cristo a Miguel. Outros comparam Jesus Cristo a uma mulher, não sei Maria, não sei santo o que, não sei. Outros até comparam Jesus a Maomé. Aleluia! Ao levarmos Jesus Cristo, Deus, o Salvador, e compararmos com Maomé, ao levarmos Jesus Cristo, o Salvador, compararmos com Maria, estamos a elevar a Maria ao nível do Criador. Aleluia! Somente Ele é Deus. Aleluia! Não existe outro para além dele. Aleluia! Paulo diz em sua palavra, não existe outro mediador entre homem e Deus a não ser Jesus Cristo, o homem. Aleluia! Este moço tem problema. Ele vê Jesus como mestre. Ele enxerga Jesus simplesmente como bom mestre, enquanto Jesus é o Salvador. Jesus sendo Deus, Jesus que conhece nossas intenções, Jesus que conhece nossos corações, e diz agora, tu conheces as leis, amém? Amém. Tu conheces as leis, aleluia! Amém. Não roubarás, não matarás, não cobiçarás, não adulterarás, aleluia! Amém. Aleluia! Jesus cita os mandamentos. Esse moço, ele faz tudo isso. Aleluia! Ou melhor, esse moço não faz tudo isso. Amém? Ele diz, eu tenho observado isto desde a minha mocidade. Quer dizer que desde que eu era criança, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca cobicei. Aleluia! Eu quero te dizer, meu irmão, nesta tarde, a salvação não é por causa do que você deixou de fazer. Aleluia! A salvação é sobre renúncia. Repete comigo, renúncia! 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 Servir o que nós deixamos de fazer ou o que nós fazemos é fácil. Aleluia! Aleluia! O que preciso fazer para ter salvação? Pagar dízimo, pagar oferta, vir na igreja, visitar. Aleluia! Isso todo mundo faz. Aleluia! Aleluia! Mas Jesus conhecia o Deus deste moço. Jesus conhecia o interior deste moço. Agora Jesus diz assim, falta uma coisa. Aleluia! Falta uma coisa. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois me segue. Aleluia! A Bíblia diz que esse moço saiu da presença de Jesus muito triste. Enquanto outros iam tristes, na presença de Jesus saíam felizes. Esse moço foi feliz, saiu muito triste, porque a Bíblia diz que ele tinha muitas propriedades. A Bíblia diz que ele era muito rico. Em outras palavras, Jesus sabia que este moço não era capaz de renunciar. Aleluia! É por isso ele está a dizer, será muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Será fácil até um camelo passar pelo cabo de agulha. Aleluia! Aleluia! Não é que Jesus tem algo contra com os ricos. Escuta bem, aleluia! Aleluia! Mesmo o publicano, o Zaqueu, Jesus não lhe disse para vender tudo. Ele disse que podia vender a metade. Aleluia! Tinha mulheres ricas que serviam Jesus. Jesus nunca disse que queria vossa riqueza. Jesus, ao dizer este moço para vender o que tinha, porque o coração deste moço estava no seu dinheiro, porque este moço era idólatra, era avarento. Este moço idolatrava o seu dinheiro, o seu coração estava no seu dinheiro. Este moço, prioridade para ele era seu dinheiro. Aleluia! Não existia outra coisa entre o dinheiro deste moço e ele. Aleluia! Então eu quero dizer, se existe uma coisa entre você e Cristo, outra coisa no meio, você tem que renunciar. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Eu repito que o Evangelho não é sobre o que nós deixamos ou nós fazemos.
O Evangelho é sobre renúncia. O Evangelho é sobre abrirmos as mãos, abrirmos a mão sobre onde está o nosso coração. Aleluia! O Evangelho de Jesus é se negar você mesmo, pegar a sua cruz e você seguir, como Paulo disse, que agora quem vive em mim é Cristo. Aleluia! Aleluia! Antigamente, quando um homem fosse condenado à morte, ele era obrigado a carregar a cruz, aquela haste principal da cruz, amém? Aquela matéria principal da cruz, amém? Depois de você sair no tribunal, ser dito, Antônio Félix está condenado à morte, aleluia! Então você tem que carregar sua cruz sozinho, aleluia! E passar de toda a cidade, na cidade que veio você carregar a cruz, aleluia! Aleluia! E quando a pessoa te visse a carregar a cruz, sabiam que o Antônio foi condenado à morte. E não tem volta, aleluia! Estou a dizer que o Evangelho de Jesus não tem volta. O Evangelho de Jesus é carregar a sua cruz, e seguir para a frente, aleluia! Doendo como não, o caminho é para frente, aleluia! E quando Jesus foi crucificado assim, alguém crucificado assim, não tem mais manobra, ele já não pode reparar atrás, aleluia! E por que você repara atrás? E por que você carrega a cruz e depois quer voltar para trás? E por que você quer abandonar Jesus? Aleluia! Aleluia! Sabe onde eu quero chegar? Aleluia! Sabe onde eu quero chegar? Eu quero dizer assim nesta tarde: se há algo que te separa de Cristo, vale a pena você deixar essa coisa. Aleluia! O Evangelho não é sobre visitar ou fazer isso. O Evangelho é sobre renúncia. Se você que me escuta está aqui nesta tarde, você vai à igreja, você paga oferta, você paga dízimo, você visita, você faz tudo. Mas mesmo assim, você continua a viver com um amante. Puxa, esse teu amante tem marido e ele paga casa para você, paga água, paga energia para você. Estou a dizer, vale a pena você renunciar, deixar esse amante, deixar essa casa, para você ter a salvação. O que eu estou a dizer nesta tarde, você pai, você que está aqui nesta tarde, você vai à igreja, você paga dízimo, paga oferta, vai na oferta, faz tudo, aleluia. Mas mesmo assim tem um emprego, pois esse emprego te obriga a roubar para o patrão, te obriga a roubar para os outros, te obriga a prejudicar os outros. Só para dizer nesta tarde, vale a pena deixar o emprego e seguir a Jesus. Amém. Eu disse, não há céu sem renúncia. É sobre renúncia. Aleluia. Amém. É sobre renúncia. Repete comigo. Moisés. A Bíblia em Hebreus diz que Moisés negou de ser chamado filho da filha, ou melhor, filho da princesa, da filha do faraó, para se juntar com os escravos. É sobre renúncia. Aleluia. Em outras palavras, no Egito, Moisés tinha boa comida, aleluia, tinha melhor comida, tinha melhor roupa, tinha melhor sapato, tinha melhor cama, aleluia. Mas mesmo assim disse, eu prefiro deixar boa comida, deixar boa cama, deixar boa casa e ir sofrer no deserto com o meu povo, aleluia. Eu prefiro abrir a mão de uma felicidade passageira para ganhar melhores coisas juntamente com ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Moisés renuncia à vida de príncipe. Moisés renuncia a boa comida, boa cama, boa roupa, bons sapatos. Aleluia. Para ir no deserto vestir-se como pastor de ovelhas. Para ir no deserto vestir-se de sandália. Aleluia, aleluia. Enquanto que o povo era escravo, o povo comia pepino, cebola, todos os dias apanhava xamboco para trás. Aleluia. Mas olha só o que acontece. Quando eles chegam no deserto, o povo, qualquer dificuldade que enfrentava, queremos voltar para o Egito. Aleluia. Queremos voltar para... Enquanto que Moisés tinha tudo de melhor, tinha boa cama, boa comida, boa alimentação. Mas quando chega no deserto, ele fala para Deus: se tu, Senhor, não for comigo, se a tua presença não for comigo, eu não irei, Senhor. Aleluia. O Evangelho de Jesus é sobre renúncia. Fica em pé, nós queremos orar. O Evangelho de Jesus é sobre renúncia. O Evangelho de Jesus é sobre renúncia. É sobre renúncia. Não haverá céus sem renúncia, irmãos. Aleluia. Não haverá céus sem renúncia.
Alguns de nós aqui vão ter problemas quando chegarem em casa, amém? Muitos de nós têm problema nos lares. Até os maridos chegam a dizer assim: escolha, quer a mim ou quer Jesus. Aleluia! Há irmãos aqui, seus pais não oram, não são cristãos, enfrentam dificuldades. Quando chegam em casa até são ditos: ou escolhe, ou quer ir à igreja ou quer sair da minha casa. Aleluia! Mas você continua firme, porque você já carregou a cruz. E fica a saber, quem pegou a cruz, o caminho é para frente. Quem pegou a cruz, o caminho é para frente. Você já está crucificado com Cristo. Agora quem vive já não é você, é Cristo que vive em ti. Aleluia! É Cristo que vive em ti. Agora já não é sobre a sua vontade. Seus desejos você entregou na cruz. Aleluia! Os seus desejos foram crucificados na cruz. Agora quem vive em ti é Cristo. É sobre renúncia, meu irmão. Olha, você tem um vício. Você tem alguma coisa que faz. Você faz muita coisa, aleluia. Mas se você não renunciar a essa coisa, não há salvação para si, aleluia. Então o evangelho é sobre renúncia. Começa a orar nesta tarde. Começa a orar. Permita com que o Espírito de Deus te restaure. Permita com que o Espírito de Deus te restaure nesta noite. Permita com que o Espírito de Deus te restaure nesta noite. Permita com que o Espírito de Deus te restaure. Permita com que o Espírito de Deus te restaure. É sobre a renúncia. O Evangelho de Jesus 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 é sobre a renúncia. Permita com que o Espírito de Deus te restaure nesta tarde. Permita com que o Espírito de Deus te restaure nesta tarde. Permita com que o Espírito Santo te restaure nesta tarde. Permita com que o Espírito de Deus ajude-te a renunciar. Permita com que o Espírito de Deus permita com que o Espírito de Deus ajude-te a renunciar. Que nos deixa fracos espiritualmente. Ó Senhor, te damos glória. Ó Senhor, te damos todo o louvor. Ó Senhor, te damos toda a honra, te damos toda a glória. Senhor, te damos toda a honra, te damos toda a glória. Te damos todo o louvor, Senhor. Nos ensinaste, segundo a sua palavra, que o reino dos céus é sobre a renúncia. O reino dos céus é sobre a renúncia. O reino dos céus não é sobre a religião, Senhor. O reino dos céus não é sobre a lei, mas é sobre a renúncia. O reino dos céus é sobre negar-se a si próprio e pegar a cruz e seguir a Cristo, o nosso Redentor. O reino dos céus, Senhor, é pegar a cruz e seguir o caminho de Cristo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Louvado seja seu nome nesta linda tarde. Louvado seja seu nome, Senhor. Louvado seja seu nome, ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, ó Deus de Jacó, ó Deus na qual Elias no Carmelo chamou o Senhor, e o Senhor, os seus ouvidos estão entupidos. Desceu a sua glória como fogo em forma de enxofre e consumiu aquele holocausto, e todo o povo viu que somente o Senhor é Deus, que Baal não é Deus, que somente existe um Deus todo-poderoso. Na qual Jonas, no barco, interpelado, ele disse que ora o Deus, o Criador da terra e dos céus, na qual os marinheiros também se converteram. Pai Santo, devolvemos para si toda a honra, toda a glória, toda a adoração. É sobre a renúncia, Senhor. É sobre a renúncia. Senhor, nos ajuda a renunciar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a renunciar. Porque se não renunciarmos, Senhor, não há reino dos céus, Senhor. Reino dos céus, Senhor, foi preparado para aqueles que estão dispostos a renunciar, Senhor. Reino dos céus,
Senhor, foi preparado para aqueles que estão dispostos de renunciar, Senhor, para aqueles que estão dispostos em pegar, Senhor, a sua cruz e seguir a Cristo. O reino do céu foi preparado para aqueles, Senhor, que estão dispostos a abrir a mão da vida carnal, dos prazeres carnais. O reino dos céus, Senhor, foi preparado para aqueles, Senhor, que estão dispostos a negar os prazeres da carne, pegar a cruz e seguir, Senhor, em rumo à salvação. Obrigado, Senhor. Obrigado, Rei da Glória. Obrigado, Jesus. Jesus que sonda o coração dos homens. Jesus que conhece o coração do homem. Jesus que conhece a intenção do homem. Assim como conhecia a intenção deste moço rico, o Senhor conhece as nossas intenções. O Senhor conhece as nossas intenções. Venha sondar mais uma vez nossos corações. Sonde, Senhor, nossos corações. Restaura os nossos corações. Assim o homem, segundo o seu coração, Davi, disse que o Senhor não se comprasse com holocaustos, porque se fosse assim ele os ofereceria. Ele disse: do espírito quebrantado o Senhor jamais desprezará. O Senhor zela o coração do homem, o Senhor vê o coração do homem. Pai Santo, sonda nossos corações. Senhor, conhece nossas intenções. Senhor, conhece nossas intenções. Entre nós homens podemos enganar, podemos atrabar, mas a sua palavra diz que tudo está nu e patente aos olhos daquele que um dia temos que prestar a conta. Até sobre o que está sob profundo o Senhor conhece. Por isso para ti nós não temos nada a esconder. Por isso para ti nós não temos nada a guardar. Senhor, venha restaurar as nossas almas. Senhor, venha regenerar os nossos corações. Senhor, venha transformar as nossas mentes. Venha transformar as nossas atitudes. Venha renovar a nossa mente segundo a sua palavra, segundo o seu Espírito. Para a honra e glória nós te damos nesta noite, no nome e no sangue do Senhor Jesus. Nós oramos. Amém. Amém.